Queridos irmãos e irmãs, caríssimos crismandos, hoje é um dia de grande alegria para vocês, para os seus padrinhos, seus catequistas, seus familiares, suas comunidades, toda a nossa paróquia. Vocês se prepararam para a celebração deste sacramento que conclui os sacramentos da iniciação à vida cristã. Nós nos tornamos adultos na fé quando recebemos frutuosamente esses três sacramentos: o batismo, a Eucaristia e a crisma ou confirmação. Sempre foi desejo de Deus estabelecer uma aliança profunda com toda a humanidade, fundada não na lei, mesmo que a lei seja boa e indicadora da orientação sábia de vida, mas o que permite que nós vivamos a realidade nova da graça, da fé, é justamente o dom do Espírito Santo. É o grande dom do Cristo ressuscitado. As leituras são as leituras dominicais, com exceção da segunda, que nós trocamos um texto de Paulo por outro texto de Paulo, né? O texto que foi aqui proclamado é um dos textos assim sugeridos para a celebração da crisma, é a única alteração. Mas mesmo as leituras que nós ouvimos deste domingo nos ajudam naquilo que nós estamos celebrando. Nós todos somos marcados pela presença nesse mundo em que entramos do pecado. Nós não entramos num mundo neutro, nós não entramos num mundo que sofre as consequências da desobediência, da revolta em relação a Deus, da soberba, narrada neste texto que nós ouvimos na primeira leitura, livro do Gênesis, capítulo 3, ouvimos um trecho, né? Quando logo depois da desobediência, Deus, que anda pelo jardim, pergunta para o ser humano, não só para Adão e Eva, mas para toda a humanidade, para todos nós: onde estás? Cada um de nós pode sentir essa pergunta dirigida a si, especialmente vocês, crismanos. Onde você está nessa altura da sua vida, nesse itinerário existencial que todos nós percorremos? E aqui a reação de Adão é uma reação que mostra justamente a situação da humanidade ferida pelo pecado. Adão tem medo de Deus, porque uma relação com Deus pura, inocente, não é uma relação de medo, mas é uma relação amorosa. Aqui diz Adão: ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Quando nós estamos na situação do pecado, a nossa situação é de nudez, de desamparo, né? Então, o medo e a nudez fica exposta à nossa fragilidade, a necessidade que nós temos do socorro divino. E continua o diálogo, parece um processo, né? Mas é um processo que vai desembocar numa promessa de salvação. Deus então disse: quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? E aí nós vemos outra característica do pecado. Quando a pessoa erra, ela muitas vezes tem dificuldade de assumir o próprio erro e tem a tendência de transferir a responsabilidade pelo seu erro para o outro, para outra pessoa. Adão responde colocando a culpa na mulher. A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Não só põe a culpa na mulher, mas de certa forma até no próprio Deus, né? A mulher que tu colocaste do meu lado, né? Há uma falta de responsabilidade. Vocês acabaram de se confessar essa semana, né? Eu atendi a confissão de todos vocês.
É o terceiro grupo de crisma nesta semana. Tivemos domingo, tivemos ontem crisma de adultos e hoje também. Na confissão, nós assumimos com humildade diante de Deus a nossa fragilidade, a nossa pequenez, nos entregando à misericórdia de Deus, que nos restaura, que nos refaz. Era necessário passar por essa confissão para que vocês pudessem estar hoje aqui em estado de graça, abertos para o grande dom do Espírito Santo, que nos leva à verdadeira vida da liberdade dos filhos de Deus, para amar, para servir. Mas continua o diálogo. Deus então interpela a mulher: por que fizeste isso? Ela respondeu, também passando a culpa para frente: a serpente enganou-me e eu comi. É interessante que Deus não faz assim uma condenação do homem e da mulher. Faz só da serpente, que simboliza o mal, né? Porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. A serpente aqui, evidentemente, não é simplesmente o animal, é a imagem simbólica do espírito do mal. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias de tua vida, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então há uma promessa de salvação, porque a vida então se torna luta, a vida se torna disputa, a vida se torna combate. Serpente quer ferir o calcanhar, né, da mulher, da sua descendência, mas ela vai ferir a cabeça da serpente. É diferente entre o calcanhar e a cabeça. Nós temos uma ferida. Então nós todos precisamos do socorro do Espírito Santo. Não é toda religião que diz com clareza o que nós dizemos. Há muitas religiões e filosofias que apresentam a visão do ser humano, mas não têm a coragem de dizer o que nós dizemos, que nós estamos envolvidos por essa situação que nós chamamos de existencial negativo, ou de pecado, ou pecado original, né? Mas há uma realidade mais profunda que nos envolve ainda. Não é a realidade do pecado a principal, é a realidade da misericórdia de Deus, do seu amor. E aqui nós já vemos a promessa desta libertação. No Evangelho de hoje, ouvimos justamente Jesus, que está pregando e arrebatando as multidões, e as pessoas ficam desconcertadas diante de Jesus. E até mesmo seus familiares pensam que ele está fora de si, porque ele já não tem mais quase tempo para comer, para dormir, né? Ele está pregando, ele está curando, as pessoas vão até ele. Isso pode acontecer com um jovem também, com uma jovem, quando descobre a beleza do Evangelho e começa a fazer da sua vida uma vida de solidariedade, de partilha, de compaixão com os outros. Às vezes vocês vão encontrar dificuldade até mesmo entre os familiares, porque não entendem o gesto bonito de liberdade, de generosidade que vocês passam a viver a partir da descoberta mais profunda do Evangelho de Jesus Cristo e do seu reino. Mas não são só os familiares. Havia o grupo dessas lideranças de fariseus, de escribas, que vendo o que Jesus realizava, ao invés de reconhecerem o poder de Deus que nos liberta do mal, fizeram uma acusação gravíssima, dizendo que aquilo que Jesus realizava, ele realizava não pelo Espírito de Deus, mas pelo espírito do mal, Beelzebu. É tão grave que Jesus vai primeiro refutar esse absurdo, pois ficavam dizendo que ele expulsava os demônios não por Deus, mas pelo príncipe dos demônios. Beelzebu já não é um nome bonito, né? Mas o significado também não é bonito, não. É príncipe das esterqueiras, né? É uma coisa que cheira até mal, né? Então, príncipe das esterqueiras, estão acusando a ação de Jesus de ser uma ação demoníaca, né? Então Jesus diz: olha, um reino dividido contra si mesmo, ele não perdura.
Se eu expulso o demônio por Beelzebu, né, significa que o reino então do mal está dividido e vai cair. É uma contradição. Mas se ele expulsa o demônio pelo dedo de Deus, pela força de Deus, a expressão dedo de Deus vai aparecer no Evangelho de Lucas, é um sinal do Espírito Santo, é sinal que o reino chegou. Jesus então expulsa realmente o demônio, e aí ele vai dizer, olha, todo pecado será perdoado ao ser humano, até as blasfêmias contra Deus e até contra o Filho do Homem, enquanto ele está aqui neste mundo. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. O que é isso? Blasfemar contra o Espírito Santo é recusar a oferta de salvação definitiva que Deus faz à humanidade através de Jesus Cristo e do seu Evangelho. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. Porque é uma atitude de soberba, de recusa de Deus como ele se revelou e se manifestou através da vida, paixão, morte e ressurreição do Senhor. É a recusa do sinal do Senhor. Então isso não tem pecado, não tem perdão. Não é só porque foi contra o Filho do Homem. Até os que condenaram Jesus na cruz podem ter perdão. Mas quando se fecham dizendo que aquilo que Jesus está fazendo não é obra de Deus, mas é obra do espírito do mal, é uma atitude de recusa da salvação. E ninguém vai ser salvo obrigado. A salvação é algo que depende também da nossa aceitação, do concurso da nossa liberdade, sempre sustentada pela graça, mas ninguém pode dispensar a nossa liberdade. Quando vocês eram novos, a maioria de nós foi batizado ainda crianças, vocês foram batizados na fé dos seus pais, dos seus padrinhos. Hoje vocês vão renovar esses compromissos batismais antes de serem ungidos, né, pelo óleo que foi abençoado pelo bispo e que tem um pouco de perfume para simbolizar que vocês devem espalhar neste mundo o bom perfume de Jesus Cristo. E normalmente o sacramento da crisma, ele é administrado pelo bispo, porque significa uma vinculação mais profunda com a igreja, e com a igreja particular que o bispo representa. Estar em comunhão com a igreja é estar em comunhão com o bispo, né? Por isso normalmente é o bispo que administra, ou alguém por ele delegado, como estamos fazendo aqui nesse caso. Mas o óleo foi abençoado por ele, numa celebração para toda a igreja particular. Ele mesmo, né, misturou neste óleo, o óleo e o perfume, o bálsamo, e consagrou esse óleo para ser administrado no sacramento da crisma, como os outros óleos também que nós usamos na administração dos sacramentos, do batismo, das ordenações, da unção dos enfermos. Todos eles foram abençoados pelo bispo. Então, a unção, que é figura do Espírito Santo. Jesus prometeu que nos enviaria o Espírito Santo. E esse Espírito Santo transforma a nossa vida, nos faz membros da família de Jesus. Nós não somos só pessoas que obedecem a mandamentos e leis, mas nós somos pessoas que aderimos de coração, existencialmente, ao amor de Deus. Foi o que Jesus disse hoje no Evangelho também, quando disseram para ele, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Jesus olhou para aqueles que estavam ouvindo a sua pregação e disse, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que o ouviam, quem ouve a palavra de Deus e a coloca em prática, esse é minha mãe, meu irmão, minha irmã. Estão vendo o que o Espírito Santo faz? Ele nos torna membros da família de Deus, irmãos de Jesus Cristo, filhos do Pai. É pelo Espírito Santo que nós confessamos, Jesus é o Senhor. É pelo Espírito Santo que nós rezamos, Abá, Pai, Papai, Paizinho, Pai Nosso. É o Espírito que clama, que reza em nós. Então hoje é um dia muito especial para vocês e para todos nós. Recebendo o dom do alto, o grande dom do Cristo ressuscitado, vocês são chamados a uma vida nova. Romper então com o pecado,
como nós ouvimos na segunda leitura tirada da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e como jovens anseiam pela liberdade. Isso não é ruim. Deus nos chamou para a liberdade. Só que às vezes nós podemos nos equivocar e usar mal os dons que Deus nos deu. O mau uso dos dons que Deus nos deu é que é o pecado. Tudo que Deus fez é bom, mas quando nós desvirtuamos o que Deus criou e usamos não de uma forma a promover o amor, a solidariedade, a verdade, a justiça, mas a servir aos nossos instintos egoístas, nós tornamos aquilo que deveria ser motivo de virtude em vício, em pecado. Por isso Paulo diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Que essa liberdade não sirva de pretexto para servirdes a carne, e elenca uma lista de expressões da carne. Carne aqui, não pensem vocês que é só pecado contra a castidade. É mais amplo. Carne aqui simboliza todos os nossos instintos egoístas, né? Também os pecados contra a castidade, mas todos os outros. Foram listados vários, né? E depois ele lista quais são os frutos do Espírito. Quem está marcado pelo Espírito já tem, então, um comportamento diferente. Ele vai lembrar quais são os frutos do Espírito, não é? Amor é o primeiro fruto, porque onde tem amor, tem Deus. Amor verdadeiro, né? Não esse amor, às vezes, deturpado, né? Que é, às vezes, veiculado por aí. Mas amor que é saída de si mesmo, que é compartilhamento da existência, que é condivisão. Amor, alegria. Alegria não necessariamente uma alegria espalhafatosa de gargalhada, mas a alegria serena de quem está na comunhão com Deus e que busca o bem dos outros. Essa alegria estável é sinal inequívoco da presença do Espírito Santo. Paz é outro fruto do Espírito Santo. Longanimidade é a mesma coisa que paciência, né? E que está lá também na carta aos Coríntios, capítulo 13, o amor é paciente, né? Então essa paciência, a benignidade, que é essa grandeza, essa generosidade, né? A bondade, né? A lealdade ou fidelidade, né? São os dons do Espírito Santo. A continência ou a temperança, o equilíbrio, o saber usar das coisas. A fortaleza, né? Que nos permite vencer justamente as tentações, o pecado, enfim, os dons do Espírito Santo que vocês recebem. Que vocês saibam viver nessa verdadeira liberdade dos filhos de Deus, acolhendo o Espírito Santo em suas vidas, para serem neste mundo testemunhas da esperança cristã, levando a paz e o bem por onde vocês passarem, como verdadeiros discípulos missionários de Jesus Cristo. Queridos jovens, vocês não vivem um momento fácil. Nós vivemos esta pandemia, estamos aqui de máscara, sinal de que nós não temos um mundo ideal, é um mundo enfermo, né? A pandemia é só um sinal de tantas outras enfermidades. Mas vocês são chamados a superar não só essa situação conjuntural, mas a viver nessa verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Eu sei que às vezes vocês ficam um pouco desanimados e tristes, os estudos são diferentes, a perspectiva de trabalho é diferente, em casa, os relacionamentos, né, familiares, mas vocês recebem o Espírito Santo para viver essa vida nova. Cultivem a vida de oração, o contato com a palavra de Deus, a participação sacramental e eclesial na medida das possibilidades, para que vocês sejam nesse mundo pessoas que fazem a diferença. Guiados pelo Espírito Santo, sejam sal da terra, luz do mundo.